Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo a mais um episódio do Bate-Pop AE, Ciência em Play, o podcast de ciência produzido pela Agência Escola da UFPR. A gente tem sentido, de maneira cada vez mais intensa, os impactos da emergência climática, né? O exemplo de ondas de calor, fumaça que hoje toma todo o Brasil, as enchentes, secas prolongadas, enfim. Essas mudanças no clima, que são aceleradas pela atividade humana, têm afetado não só a nossa saúde, mas modos de vida de comunidades tradicionais no Brasil e em todo o mundo. E esse é o tema do episódio de hoje do Bate-Pop. Eu sou Rodrigo Matana, bolsista de jornalismo na Agência Escola, e hoje eu tenho a honra de apresentar o Bate-Pop ao lado do professor Elson Faxina, que já é de casa, é professor aqui no Departamento de Comunicação da UFPR e professor parceiro da Agência Escola. Bacana, Rodrigo. Bacana. É isso, gente. Nós estamos aqui hoje, nesse bate-pop, recebendo dois convidados. O problema é só que ficou um bate-pop de macho, só de homem, né? Esse é o problema. Mas passando isso para frente, vamos lá. Temos convidados aqui hoje o Pedro Jongo. O Pedro Jongo, ele é cineasta, mas ele vem das artes gráficas. E ele é o produtor e diretor de um documentário premiado na 27ª Mostra de Tiradentes, né? Isso, intitulado A Lista de Superávit. Lista de desejos para superávit. Lista de desejos para superávit. Perfeito, exatamente. Ele é o nosso convidado hoje aqui, né? Vai bater um papo com a gente, falar um pouco desse documentário dele, mas dentro de um tema maior, né? Como que isso se insere nessa discussão sobre meio ambiente, essa coisa toda. Seja bem-vindo, meu cara. Obrigado pelo convite, enfim, legal estar aqui. Eu te apresentei bem ou não? Tem alguma coisa que falta aí você dizer que você faz? Não, é isso aí, pô. Então, trabalho com cinema, faço arte e a gente vai fazendo, vai descobrindo o que vai fazendo enquanto no meio do caminho, então hoje é isso. Legal. Hoje é isso. Você disse que você faz mestrado hoje, né? Na Federal do Rio de Janeiro, é isso? Isso, estou fazendo mestrado na Escola de Comunicação da FRJ, né? E estou no processo de qualificação e qualificação. É bom ter um mestrado assim, né? Depois de um tempo fora da academia, né? Fazer mestrado tem sido interessante para consolidar as ideias, assim, né? Estou achando legal. Bacana. Nós temos aqui um artista, mas artista também é cientista, sabia? Ele faz ciência pensando a partir da arte, né? E o nosso outro convidado, cientista, né, professor da Federal do Paraná, Eduardo Vedor de Paula, acertei o seu nome agora. Ele é pesquisador do Laboratório de Geoprocessamento Estudos Ambientais. Isso também participa, você coordena, né? O projeto Território Caiçara. Exatamente. Esse projeto, como é que é? A ideia de identificar comunidades dessas regiões tradicionais, é isso que é o projeto? Isso. Satisfação imensa estar aqui com vocês, conhecer um pouco mais da Agência Escola e o projeto Território Caiçara, que a gente apelidou junto às comunidades de TECA. Ele tem a finalidade de fazer um diagnóstico fundiário de 18 comunidades de pescadores artesanais ali de Superaguí, onde o Pedro trabalhou, naquela região, e vem de uma condicionante do licenciamento ambiental do pré-sal. Quando estava sendo licenciado o pré-sal, o Parque Nacional do Superaguí está na área de influência desse empreendimento. O IBAMA, que licencia, perguntou para o ICMBio: tem alguma demanda relevante aqui nesse território? O ICMBio apontou diante de um histórico de conflitos, né? A unidade de conservação foi criada em cima das casas dos pescadores, e aí teve essa oportunidade de fazer um diagnóstico, por isso que procuraram a universidade, por ser um tema sensível. Em vez de licitar para uma empresa fazer um diagnóstico, a ideia é que a universidade integre esse levantamento com a oportunidade de pesquisa. Então, a gente está desde 2021 nesse território. 2021 nesse território. Exatamente. Fechando agora, como é que é? Dia 23 de novembro será, né, o evento de encerramento do nosso projeto. Estamos fechando os últimos relatórios. Eduardo, são quantas pessoas envolvidas nesse projeto, nesse trabalho com vocês lá? Então, na nossa equipe, entre bolsistas, desde graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, docentes, obviamente, somam cerca de 40 pessoas que passaram pelo projeto. Algumas pessoas estão desde o começo, né, que agora estão nos ajudando a escrever os relatórios finais, mas passaram, né, pelo projeto pessoas da área de antropologia, da área de sociologia, de fotografia também, para registrar o andamento do projeto, cartografia. Então,
para mapear as casas, a gente fez levantamentos com drone para isso, então a gente integrou tecnologia, conhecimento das ciências sociais e a geografia como integradora para chegar nesse produto interdisciplinar vinculado ao reconhecimento dos direitos dessas comunidades de pescadores. Conta o que é essa Superaguí, o que é esse trabalho que você faz lá, essa região ali, o que tem de novo nessa região toda? A gente está falando de um dos hotspots de conservação do mundo, então se a gente pensar dentre as áreas que tem maior diversidade biológica do mundo e maior pressão antrópica, ou seja, maior risco de extinção de espécies, a região do Superaguí é uma dessas 35 áreas do mundo. A gente tem a maior concentração de sítios do patrimônio natural do mundo, são 11 sítios reconhecidos pela Unesco só no entorno do Superaguí, incluindo a própria Praia Deserta. Então a relevância em termos ambientais é absurda. É uma região que tem uma vocação que sobrou de Mata Atlântica em alto grau de conservação, ela está nessa região de Guaraqueçaba. Somado a isso, a gente tem um patrimônio cultural incrível, que é representado pela cultura caiçara, descendentes de europeus que tiveram contato com os indígenas, quilombolas naquela região também, e a gente tem uma cultura que representa muito o nosso país, com essa diversidade e práticas tradicionais que foram mantidas, até por um certo isolamento. Você não consegue chegar nessas comunidades, nenhuma das 18, de carro, só de barco. E tem um custo para chegar, não tem barco de linha para chegar até lá. Então esse isolamento, de certa maneira, ele traz uma oportunidade de, por exemplo, o turismo de experiência. Quando a gente pensa em áreas preservadas e uma cultura riquíssima de preservar. Então, eu destacaria essas duas vocações principais desse território a serem exploradas no futuro. Pedro, e você tem uma outra relação que vai ser bem legal, né? Essa diferença de visões. Você está na área da poética, como você falou para a gente. Eu queria que você começasse apresentando para quem está ouvindo a gente e nunca ouviu falar em Superaguí, também não conhece o filme, o Lista de Desejos. Do que trata essa produção? Quem são as pessoas que vivem lá em Superaguí para esse filme e para você que participou da vida delas também? Bom, Lista de Desejos para Superaguí é um filme, é um documentário, como assim, a gente rotula como documentário porque o mundo às vezes precisa de alguns espaços assim, mas ele é um filme que surge de um desejo muito livre, assim, sem essa amarra. Também tem uma coisa muito de uma fabulação que a gente foi construindo junto com as pessoas que a gente foi conhecendo, que eu fui conhecendo também ao longo dos anos. E a princípio, assim, resumindo, né, do filme, eu fui lá assim com uma história, com um roteiro, querendo fazer um retrato de uma galera assim, que eu tinha conhecido e achava legal, mas não deu certo e eu saí de lá um pouco frustrado. E quando eu voltei para casa, eu falei, não, eu preciso continuar esse filme. E até o fim, eu voltei com uma lista de desejos minha, né, que era uma breve lista de desejos de coisas que eu queria filmar, que eram as mulheres limpando camarão, era o barco sendo jogado no mar no primeiro dia de pesca, era alguém cantando, uma música, um fandango. E eram, sei lá, 5 tópicos. E aí eu cheguei lá, e esse era o roteiro, quando eu fui, né, elaborar o longa, né, que é um longa-metragem. E aos poucos a gente foi descobrindo as pessoas que tinham alguma afinidade com a câmera, com a gente, e naturalmente o filme foi se desdobrando até que a gente encontrou o Martelo, né, que é essa figura, assim, que esse pescador de 70 anos, que tá, né, cara de um velho mar, assim, aquela coisa assim, e também muito errante, uma figura muito errante que a gente se identificou por afinidades pessoais, mas também por afinidades artísticas. Né? Você disse em entrevista que você já disse em entrevista que ele foi uma pessoa que quis se relacionar com a câmera, né? Ele aparecia na frente da câmera, lá no cantinho, então tem várias cenas do filme, ele aparece pequenininho, mais de uma, assim, ele aparece. E eu sofri ver isso depois, quando ele via que a gente estava filmando, ele aparecia, ficava lá perto, e aí quando a gente não sabia, a gente acordava, a gente tinha essa lista de desejos, né? Sim, sim. E aí a gente botava no papel, assim, de manhã a gente acordava, tomava um café e falava, o que a gente vai filmar, né? Aí a gente, hoje vamos ver se a gente consegue achar tal fulano aqui que a gente queria. Fala que tem um
algo legal aqui. E aí a gente não sabia, não encontrava, batia na casa dele, Martelo, vou tomar um cafezinho aí. Aí começava a filmar e assim, o filme foi se desenrolando assim, num cafezinho. E aí num dia ele falou, amanhã eu vou pescar lá, querem acompanhar? Eu tinha, vamos. E aí alguém falou, olha, o pessoal faz uma limpeza na praia, as mulheres fazem uma limpeza na praia, né? E vocês já viram? Eu falei assim, não, porque era 7 da manhã, né, que as mulheres faziam a limpeza. Eu nunca tinha acordado às 7 da manhã, porque a gente estava assim, fazendo o nosso ritmo. E aí a gente foi lá filmar as mulheres limpando a praia e de repente as coisas foram se desenrolando assim. E a câmera, ela tem uma coisa meio mágica assim, também que ela impulsiona as pessoas a fazerem algumas coisas que meio não estão muito esperadas, né? Então a gente filma essas mulheres fazendo a limpeza. No final da limpeza, rola uma reunião e a gente pega ali um momento onde elas fazem uma reclamação e claro, tem uma questão de que há um entendimento de que a câmera é um jornalismo, né? E aí o jornalismo estaria assim fazendo uma denúncia, mas não era o nosso caso, né? Então assim, a gente foi assim, ao longo de muitos anos filmando. A ideia inicial do filme era filmar a passagem do tempo, né? É possível conseguir pegar a erosão da areia, do tempo, da mudança da curva do rio, que era isso que era uma coisa que me encantava ali, que eu gostava muito, assim. Então a gente foi em busca disso, mudança das pessoas envelhecendo, as crianças, então tem criança que a gente filma algumas cenas, algumas pessoas são criancinha pulando lá no trapiche, e hoje elas são mais velhas, elas aparecem em 2 tempos, em várias idades. Acho que é legal dar o contexto de que começou em 2018 e a passagem foi até 2022, essa passagem de tempo, né? A gente filmou de 2018 a 2023, na verdade. 23, nesse intervalo que as coisas... Quem vê o filme, talvez seja mais difícil reconhecer, talvez, né? Eles acham que... Eu, por exemplo, não achei que fossem as mesmas crianças, né? Não reconhecia as mesmas crianças. Acho que não mas não interfere na... Eu acho que isso diz muito sobre, você está falando sobre a passagem do tempo, sobre a maneira como eles vivem há muitos anos, né? Como a gente vai falar depois. E o filme, entre tantas outras coisas, fala sobre a relação entre uma população e o seu território, né? Eu acho que vocês dois podem comentar sobre isso. Você, Eduardo, que trabalha com várias comunidades, né? Além da de Superagui, como é que você enxerga essa dualidade ambiental-social? Bem importante, mas antes até pegando um gancho com o Pedro sobre a questão do tempo, isso foi bem importante para o nosso projeto, porque era um projeto dimensionado em 18 meses. Aí a gente já está no mês 47 para 48. Isso foi mudando porque a gente tem o tempo urbano, o tempo do Cronos. E lá o tempo é do Kairos. É o tempo... E a gente levou um tempo para entender isso, principalmente quando a gente agendava um campo para sair às 8 da manhã de Paranaguá. Mas o barco chegava às 9. E a gente, mas a gente combinou às 8. Não, como às 8? Se a maré estava baixa. Não tinha como chegar aqui às 8, porque eles respeitam o tempo da natureza. E é outra relação. Não tem uma relação direta com o relógio. E aí que, mesma coisa, as entrevistas. Você não faz entrevista, você não marca um horário. Você vai lá depois do café. Mas cada um tem o seu tempo do café. Então a gente levou, né, a gente precisou se adaptar a essa realidade e adaptar o cronograma do projeto. E numa pressão muito grande. Agora eu falo aliviado porque o projeto está fechando. Mas diante de um financiador, né, porque assim, a pressão que a gente recebia, se a gente atrasasse a entrega do projeto, poderia parar o pré-sal, porque é uma condicionante ambiental lá no pré-sal. Então, até alinhar isso com a Petrobras, com o CMBio, com todos os atores envolvidos, a gente precisou de muita reunião, muita conversa. E a gente estava comentando também a questão social e ambiental. Impressionante a relação de dependência que essas famílias, pescadores artesanais, caiçara, têm no que diz respeito à qualidade ambiental. Eles são dependentes. E, obviamente... E são protetores também. Extremamente, porque eles dependem dessa qualidade ambiental para a pesca, para o manejo da floresta, para tirar uma madeira, para reformar o barraco de pesca. E a gente muitas vezes pensa que existe um distanciamento de Guaraqueçaba em relação aos problemas que a gente vivencia aqui em Curitiba, decorrentes do tema que a gente vai debater hoje também, que é a questão das mudanças climáticas, né? Mas lá
a gente está trabalhando com comunidades extremamente vulneráveis. Elas dependem da qualidade ambiental. Então, uma mudança sutil, aqui a gente liga o ar-condicionado. Lá não tem o ar-condicionado. Das 18 comunidades, 9 não tem energia elétrica. E a gente está 100 quilômetros em linha reta de Curitiba, com 9 comunidades sem acesso à energia elétrica. A nossa equipe dormiu na comunidade de Barbado, logo no comecinho do projeto, a gente ficou 4 dias lá, foi mais que suficiente para entender o que é estar lá no dia de calor, sem poder ligar o ventilador, um período com mosquito, butuca, é impossível de se adaptar. É uma outra realidade. E é aí que a gente pensa nessa vulnerabilidade às emergências climáticas, aos eventos extremos, porque essa dinâmica da areia que o Pedro comentou, né, a dinâmica da areia da erosão costeira, como que as famílias caiçaras lidam com isso? A Vila das Peças, ou a Ilha das Peças, que é a maior ilha do nosso litoral, tem uma altitude média de 5 metros. Então, quando que pensa em elevação do nível do mar, quem é que está mais exposto? E os pescadores, que estão ali há mais de 250 anos, o nosso diagnóstico antropológico identificou, eles estão habituados a viver com períodos de regressão e transgressão da linha de costa. Então, quando aumenta a praia, eles, para pôr o barco na água, que vocês registraram, né? Imagine 200 metros. O que eles fazem? Eles mudam a posição do barraco de pesca para a linha d'água. Por quê? O barraco é todo de madeira. E quando começa a erodir, eles trazem para cá, porque isso é bem dinâmico. E um ponto que eu queria trazer é que em 2003, 2004, tiveram alguns acidentes portuários em Paranaguá, né, que eles chamam acidente do peixe morto. E aí muitos pescadores sofreram com insegurança alimentar. Eles ficaram 6 meses, 1 ano sem poder pescar. E anos depois eles receberam uma indenização. Quando eles receberam essa indenização, em torno de R$50 mil por pescador. Então, um casal de pescadores, R$100 mil, muitos reformaram suas casas, que eram de madeira, sempre, e pela primeira vez, há 10 anos atrás, a gente teve nessas comunidades casas de alvenaria. E agora a gente tem um problema contemporâneo, novo, que as comunidades nunca tiveram que lidar, que é a erosão em casa de alvenaria. Como lidar com isso? É um problema recente. Nossa, né? E quando a gente fala de um veranista que tem uma segunda residência no litoral, ele tem uma estrutura que ele vai lá, coloca pedra na frente, faz um mole e diminui a energia da água. O pescador não tem. E historicamente, os antepassados não desenvolveram técnicas para lidar com isso. A técnica sempre foi desmontar e montar o barraco, né? Isso faz parte da cultura. E agora a gente se deparou com esse novo problema. Né? Chegar da alvenaria é pular todo um processo, né, que não existiu ali. Porque não que traz conforto, né, que traz, mas como lidar com essas casas que estão em uma faixa de areia que é dinâmica, que é dependente de uma dinâmica costeira que você não consegue controlar com moles, com gaviões locais. Sabe? Então é um tema que a gente vê que preocupa demais eles. Algumas comunidades na vila do Ararapira, não na Barra do Ararapira, né, onde as equipes do filme e do projeto se encontraram, mas lá em Ararapira, que por um tempo as pessoas chamavam ela de Vila Fantasma. Há um tempo sem nenhum morador, mas as famílias mantinham o terreno, porque lá tem um cemitério. A igreja, que é uma igreja, né, do século XVII. Procura na internet, aparece a igrejinha. Aparece a igrejinha. Pedro, essa igreja está a 10 metros da margem sendo erodida. Então ela está sob risco de patrimônio em função dessa dinâmica costeira. Né? E o que fazer? Né? Um patrimônio protege. Se proteger à frente da igreja, há risco de erodir a outra comunidade que está em frente. Então agora começa esse mesmo projeto lá no SEM, de um outro professor que vocês convidaram para um programa de estudo, o professor Marcelo, que ele vai começar a monitorar essa dinâmica costeira nessas comunidades para pensar soluções que mitiguem esse tipo de problema. Uma cadeia de problemas e de soluções que acabam trazendo mais problemas, às vezes, sem querer. Você falou, Eduardo, da pesca, que também tem muito a ver com o tempo, e a gente vê toda hora esse assunto no filme, né, Pedro? A pesca, o tempo de produção da pesca, como você acha que
que a comunidade lida com isso, com essa imposição que vem de fora, meio que ignorando um pouco o tempo deles ali na comunidade dos Peragui, né, nesse caso? Com o problema suspende, né, porque é tempo defeso e a grana vai chegar já depois que quase vai ser produção de novo, né? Como sobreviver nesse meio de tudo, né? Eu acho que talvez, assim, na minha opinião, assim, de alguém de fora que não sou pescador, né, eu acho que o problema não é exatamente fechar para pescar, porque isso faz parte, acho que até da dinâmica, da própria natureza da coisa. Mas o problema é que o que eu ouvi muito é o aumento da pesca industrial, né? Então o que acontece? Eu estava lá em 2023, foi a última vez que eu fui, essa cena do barco, que a gente filma o barco descendo para a água. A gente filmei 4 vezes ela, uma cena muito difícil de fazer, porque é difícil você pegar esse momento, porque isso acontece, são poucos os momentos em que a comunidade se junta de uma maneira muito coletiva para levantar aquele barco pesadíssimo, e ela acontece assim, do nada, as pessoas se olham e aí o barco, quando vê, ela tá descendo. Não tem convocado. Não tem assim, ó, às 3 horas eu vou descer. Tipo, quando você vê, você tá ajudando, né? Porque tá precisando, tá pesado, tá sofrido, né? E aí a pesca, ano passado, abriu dia 1º de maio. A gente tava lá dia 1º de maio, por coincidência, no dia do trabalho, né? Abriram a pesca no dia do trabalho. Eu já achei isso meio assim, ó, que estranho, né? Assim, e aí eu não lembro se era uma segunda. Mas o que eu ouvi é que assim, ó, a pesca em Santa Catarina abriu uma semana antes, porque os caras tinham lá uma burocracia que eles conseguiram na justiça entrar. Então, os barcos de Santa Catarina, que estavam ali próximos também, que pegam, né? São barcos que pegam toneladas, né? Arrastam toneladas de camarão, no caso, essa pesca do camarão. Então, eles vêm antes e pegam... Aí, quando você chega lá em... Isso foi 1º de maio. Você chega lá em junho, já está diminuindo a quantidade de camarão. Então, assim, eu acho que o problema é uma falta de lei realmente de afastar. Se eu estou falando, assim, realmente de coisas que a gente escuta, que vai falar. Agora, o que eu vejo da pesca nesse tempo de feitura e de trabalho, que eu trago para mim, que eu acho que, de alguma forma, tem 2 coisas assim, que eu acho que encantaram as pessoas quando passou lá em Tiradentes. Eu acho que, em geral, eu tenho visto que quem assiste o filme gosta disso, assim, do filme, porque o filme, a gente chegou lá e não chegou com uma... Primeiro eu cheguei com uma tentativa de fazer um filme como outro qualquer, né, com clássico, assim, com uma estrutura. Mas depois que eu entendi que eu não ia poder fazer assim, por causa do tempo das coisas, eu me rendi ao tempo da pesca, né, da coisa. A pesca, assim, é uma frase que eles dizem muito, que tem dia que dá, tem dia que não dá. E a pesca é isso. Então tinha dia que a gente filmava e não dava em nada, tem dia que a gente filmava e de repente pegava um peixão. E essa tentativa e erro que faz com que a gente consiga ter uma verdade ali, né? E acho que isso encantou um pouco as pessoas da gente ter essa paciência, né? Porque aqui nessa nossa pressa, e eu acho que isso também fez com que as pessoas de lá acreditassem na gente e dessem abertura para a gente filmar, assim, muitas coisas. Porque a gente estava lá sem a pressa. Porque muita gente vai lá filmar um dia e vai embora, assim. Isso é muito normal. Esse é o jornalismo, assim, né? É o jornalismo cotidiano, né? Ele é assim, em 2, 3 horas tem que produzir tudo e embora. Filmando das imagens. Nunca mais volta. Nunca mais volta. Exatamente. Falando isso, vocês dois tiveram esse trabalho que existe uma conexão. Essa conexão não é chegar lá e cumprimentar e começar a trabalhar. Há toda uma aproximação. Como é que foi esse processo, tanto para você, Wagner, quanto para você, Pedro? Esse processo de conquista, porque há um processo de conquista ali, né? Quase como um momento de flerte, etc., iniciar um namoro para depois dar o casamento, que é o começar o trabalho. Como é que foi esse processo de você? Quanto tempo levou? Essa construção da relação de confiança, no nosso caso, que a gente estava falando de terra, né, de regularização fundiária, foi muito complexo. Então, eu comentava que o agravante ainda, o projeto começou durante a pandemia. E como 9 comunidades não têm energia elétrica, a gente não conseguia com elas fazer uma aproximação por reuniões online, por exemplo, como a gente conseguiu com o Cláudio, o Esperavi, e com outros pescadores, onde a gente tem acesso à energia elétrica.
E agora, no final do projeto, fazendo a sistematização dos dados, foram 24 reuniões, 2 terços online, 1 terço presencial, com máscara, e a gente fazia no MAI, lá no Museu de Paranaguá, porque os pesquisadores não queriam que a gente, sob o risco de levar o Covid para as comunidades, então eles não queriam que a gente chegasse lá. Tinha mais esse contexto da pandemia. E aí tudo que a gente está organizando um texto agora sobre diagnóstico em comunidades tradicionais em tempos de pandemia, que é essa especificidade de como considerar, como que a gente enfrentou e adaptou o projeto a esse contexto. Mas foram 24 reuniões com o movimento social, para poder se aproximar, para criar uma relação de confiança. Para ter o ok. Podem marcar o primeiro campo e visitar as comunidades. E significa o que? Quantos meses? 18 meses. 18 meses. Você tinha calculado para o projeto inteiro. Algumas comunidades a gente chegou. E a primeira foi lá na Barra do Ararapira, Tibicanga. E nas comunidades a gente levou esse tempo maior, justamente pela combinação, né? Pandemia, confiança, tema sensível e uma certa, acho que é interessante trazer essa fala num programa dentro da universidade, porque a gente identificou uma resistência à universidade. Conta isso, olha que não precisa dar o nome da universidade, da outra. Mas tem resistências à própria UFPR. Também. Por quê? Justamente esse tempo da pesquisa, que vai lá, levanta os dados e nunca mais volta, não tem um retorno. E o risco também, como aconteceu nos anos 90, foi uma pesquisa sobre a pesca do irico, né, que é aquela manjurinha, que eles chamam de ouro caiçara, pelo valor agregado que depois de seca ela tem, para vender principalmente nos países asiáticos. Qual o valor do quilo, só para saber o que é o ouro? R$140 o quilo, a média dessa manjurinha. E teve uma pesquisa lá que identificou que não existia uma questão sanitária que permitisse todo o processo. Então o relatório apontou, olha, a manjumbinha é cozida em galão de diesel, ela fica disponível para secar em uma lona, os bichos passam por cima. E aí esse relatório embasou uma normativa que proíbe essa pesca só no Paraná, nos outros estados pode, aqui não. Isso gerou um trauma, né, um certo ódio à pesquisa, porque os pesquisadores não têm pousada lá, né? Os Peragui ainda tem, mas nas outras não. Então os pesquisadores, nós, durante o projeto, a gente ficava na casa dos pesquisadores, comíamos na casa deles, então eles abriram, confiaram na gente. E foram traídos. E daí o resultado, lá nos anos 90, foi a proibição. Desde então, essa história a gente escutou muito, né? Quando a gente falava, não pode confiar, a gente vai fazer uma memória, essa demanda a gente vai colocar no relatório. Tá, mas não vamos fazer igual a manjumbinha, não vamos fazer igual o irico, né? E proibir a gente depois. E tanto que a gente levou, Faxina, a gente levou 1 ano e meio, depois que a gente começou a fazer tudo, então a gente, mais 1 ano mais ou menos, para voar de drone, porque eles tinham medo que os voos de drone gerassem evidências para multas ambientais, para novas roças, para madeira que estava do lado da casa. E a gente aprovou com o ICMBio, com a SPU, um documento dizendo que as imagens eram exclusivas para regularização fundiária e que nenhum processo de multa pudesse ser elaborado com base nelas enquanto evidência. E aí eu vejo como uma relação de confiança. Sim. Depois que a gente estabeleceu essa relação de confiança, no protocolo de consulta, que a gente acordou lá no comecinho, que levou 24 reuniões, estava o seguinte: antes de entregar qualquer coisa para a Petrobras, para o ICMBio e para a SPU, a gente ia fazer devolutivo e mostrar os mapas. E a gente fez isso nas 18. Então a gente abria as imagens do drone e eles se identificavam nas imagens. Até para entrevistar a gente tem já referenciado, ou seja, o desenho de moradia de cada família, né? Então eles se identificavam no mapa. E a gente perguntava, você quer que a gente borre essa roça aqui? Você quer que... Não, é importante que os órgãos vejam como é o nosso modo de vida. A gente não está desmatando para vender a madeira. A gente está desmatando pontualmente, não é um corte raso. A gente tira seletivo para reformar o barraco, para fazer uma porta. Então, pode deixar. E para nossa surpresa, agora no relatório final, das 18 ortoimagens obtidas com drone, nenhuma a gente precisou editar a pedido deles. Todos. E é a relação de confiança. Sim. Porque eles entenderam que a gente se comprometeu de que, terminando o projeto, a gente não vai embora. A
A gente está ali à disposição para tirar dúvida, para orientá-los nesse processo que agora que vai começar. A gente passou 4 anos fazendo um diagnóstico. Então, todo o processo de regularização fundiária é ano que vem que começa. Sim. E aí que eu vejo, fechando esse desafio para nós, enquanto academia, universidade, como fazer isso. Então, por exemplo, eu estou entrando em vários editais, a gente foi contemplado em um agora, que eu vou garantir uma equipe para acompanhar o processo de regularização. Dar continuidade com a maneira de trabalho. Claro. Para dar garantia para eles também, né? Lógico, Aqui, lógico. E acho que isso que a gente tem que trabalhar na UFPR, sabe? Projetos de longo prazo. E não o projeto, o tempo do financiamento, mas o tempo da comunidade. E é complexo, porque o professor aposenta, então você tem que pensar até numa dinâmica que seja de um laboratório, de um grupo de pesquisa e não de um CPF, de uma pessoa. Uhum. Como é que é essa relação para um artista? Então, você falou do ouro, né? Você falou do ouro, do valor do ouro, né? Que é quanto? 140 reais um quilo. Reais um quilo. Tipo, o dinheiro, a relação do dinheiro, isso é uma coisa que a gente tem em comum, né? Tá todo mundo ali, né? O tempo todo ali correndo atrás, né? E aí essas histórias de ouro também foi uma coisa que eu vi muito lá. Eu ia lá e a galera falava, tem o barco que ficou encalhado, que caiu o ouro lá, os jesuítas, assim, e aí isso foi uma coisa que eu comecei um contato com o pessoal a partir dessas histórias. Então, histórias do ouro, assim. Então, o Martelo conta essa história. O Martelo conta, mas ele já foi assim, já o último que contou, a gente ouviu tanto, em Barbados, a gente foi até Barbados, conheceu a igrejinha lá, para entender as dinâmicas, né? O Saco do Morro, Morro do Saco? Saco do Morro, né? Que é onde começou a comunidade, tinham os jesuítas enterravam as peças de ouro, que não era, né, ouro, barra de ouro do Silvio Santos, aquela barra, né? Era tipo não era um saco de moedas, assim, era uma panela de ouro. Isso tem relatos, né? Tem relatos, tem um livro também muito legal do Wilson Riuapa. Ele fez uns livros dos anos 70 lá em Superagui. E é um livro de literatura mesmo, né? Uhum. E aí esses livros são bem desconhecidos até, assim. O Wilson Riuapa é um escritor que eu não escuto muito falar, de Santa Catarina, mas ele tem relatos dessas panelas de ouro e tal. E eu fui atrás desse conteúdo, assim, dessas ideias, né? E assim eu comecei esse contato com o pessoal e a gente foi se relacionando por aí. Mas tem uma coisa no processo que eu entendi, aí eu acho que tem a ver com o conceito de trabalho, sim, que eu fui entendendo. Eu acho que até eu fui entendendo melhor quando eu estava concluindo o trabalho, que é o conceito de escuta, né? A ideia de escuta. Porque assim, eu acho que a gente vai lá com ideias preconcebidas, né? E no meu caso, como eu fui lá, eu conto uma história, eu fui então ouvir uma história, eu queria ouvir histórias, né? Só que com o passar do tempo, as pessoas tinham muita necessidade de falar muita coisa pra gente. Então, assim, eu não sei se alguém sabe alguma coisa de mim, eu sei muito pouco. Mas o quanto que eu sei deles, porque a gente não podia ir lá e não ouvir. Uhum. Porque seria deselegante, assim, de alguma forma, a gente chegar lá e ser meio apressado, né? Então a gente ouviu com verdade, com uma verdadeira atenção, genuína, assim, com carinho também, né? Eu acho que esse elemento de carinho, uma coisa verdadeira, um afeto, assim, a gente fiquei amigo das pessoas, genuíno, assim. Eu não fui lá para fazer um trabalho, né? A gente fez junto. Então, assim, é isso. O Martelo, ele descobriu que ele era ator e a gente descobriu também como fazer um filme, né, junto, né? E então chegou no processo final, assim, não só ele, mas outras pessoas. A gente ligava a câmera e dava umas coordenadas, imaginava a cena e eles atuavam já. Então tinha foi tendo essa progressão que a gente foi descobrindo junto disso tudo. E eu acho que isso tem a ver muito com amizade, com escuta, com cuidado, com confiança. E eu acho que isso não é só na academia, né, mas para qualquer projeto que a gente vai fazer, em qualquer lugar também. Isso não é só numa comunidade caiçara, assim. Eu acho que falta isso, né? Falta isso, o lugar da escuta, né? Que a gente ainda não é todo mundo aqui homem, né? Se comentou, todos homens, brancos e tal. A gente praticar esse lugar da escuta, acho que isso eu entendi depois, né? Não foi algo que eu tinha pensado antes, mas eu entendi depois que isso foi algo
que ganhou um corpo do trabalho a gente ter se disponibilizado a ouvir de verdade. Isso foi fundamental para chegar a esse resultado. Acho que porque de alguma forma, quando a gente faz cinema, a gente firma um contrato, ainda que não seja no papel, mas é no fio de bigode, um contrato com as pessoas. Né? Você cria uma relação ali que você não tem como você trair é um contrato assinado de alguma forma. Cria uma relação que tá acima de qualquer papel assinado, inclusive, né? Como é que você trai esse cara? Não, você também contrai essa comunidade. Tipo, essa ideia da lista de desejos, acho que também é interessante, tem a ver assim, com todo esse momento que a gente está vivendo. Que eu cheguei com a minha lista, né? Minha listinha, que era uma listinha assim, até simples, né? Assim, meio básica. Mas os desejos foram sendo ouvidos, a gente foi ouvindo o desejo de todo mundo, né? E foi ouvindo o desejo geral, assim. E a lista foi se alterando. A lista foi crescendo. Sim. A gente foi incorporando os desejos. O que aparece muito que tudo volte a ser como era antigamente, né? Essa é uma coisa que as pessoas falam, né? Eu nem sei se essa é uma coisa verdadeira, assim, tipo... não sei se as pessoas querem voltar como antigamente de verdade, porque eu acho que não tem como voltar, né? Não é uma coisa impossível, né? Eu acho que o desejo respeite. Respeite, porque é isso. Antigamente podia plantar, agora não pode, mas ninguém quer plantar de novo, entendeu? Ninguém vai querer começar a ter uma roça, plantar uma mandioca. É uma outra coisa, né? É sobre tipo esse respeito mesmo de não ter nenhuma imposição de cima para baixo, né? Eu acho que... Mas isso não é qualquer momento e qualquer trabalho que a gente tem esse tempo, né? Mas eu acho que a gente que tem que colocar... A gente vai lidando, né? Porque eu também tenho a minha prestação de contas a fazer. Sim. Né? É um projeto, então você vai manejando ali com a burocracia, né? E você vai ali, não, pera lá, precisa de mais isso, prorrogação. E aí você vai mudando para você falar assim, não, eu preciso de mais um tempo aqui, porque as coisas acontecem no tempo das coisas. Eu acho que a pandemia mesmo, ela ensinou muita coisa pra gente, assim, que a gente mesmo tem um tempo, ele precisa respeitar o nosso tempo. Então foi assim, é um privilégio poder ter um trabalho desse, é cansativo, né? Porque principalmente por conta das distâncias, né? Então a gente também entende a dificuldade deles estarem vindo para cá. Nada é fácil, né? Mas eu acho que é um privilégio poder ter essa experiência de ter essa troca, de vivenciar esse outro tempo, né? Essas comunidades que vivem ali, tanto em Soberavi quanto as demais que vocês trabalharam ali, são genuinamente pessoas que vivem, nesse caso, há mais 2 séculos ali. Hoje já tem muita gente que chegou recentemente. Como é que é essa? Que eu desconheço. Excelente pergunta, porque muito do resultado do diagnóstico ele revela os riscos desse modo de vida estar com os dias contados. Porque, por exemplo, a gente tem a Ilha do Mel, que já foi, Caiçara, né? Já teve. Hoje, se a gente olhar para a Ilha do Mel, a maior parte das pousadas são, né, de pessoas de Curitiba, São Paulo, resorts. Já com resorts, inclusive. Então é outra dinâmica. O turismo de massa é o segundo ponto turístico mais visitado do estado do Paraná, só perde para as cataratas. Vila das Peças está a alguns metros ali, né, em linha reta. Não é uma distância significativa. Tanto que o passeio mais vendido na ilha hoje é visitar a Baía dos Golfinhos, que fica em frente à Vila das Peças. E a Vila das Peças, a gente mapeou 200 casas, das 200, 120 são de pessoas de fora. 120. Isso foi muito de um erro lá em 2002, quando a SPU, pressionada pelos órgãos de controle para dar uma solução fundiária para a Vila das Peças, eles usaram um instrumento que existia na época, chamado de RIP, que é um registro que faz o desenho da casa, e o pescador tem esse registro. Mas é um registro de uso, não de compra e venda. Só que como tem documento, muita gente fala que começou a comprar isso, começou a construir mansões já, né? Tanto que durante o projeto Peças foi a última que a gente fez, porque a gente teve um receio do projeto não acontecer, porque existem pessoas com muito poder aquisitivo ali. Poder também. Poder. Tem amigos no poder e tudo isso, né? Mas um exemplo, o irmão do presidente do IAT tem uma dessas casas. 13 casas estão no processo demolitório. Estão na justiça para que sejam demolidas durante o nosso projeto. E aí
E Peças já chegou em um nível, né, de influência externa tão grande que muitos deixaram de pescar para trabalhar na casa dessas pessoas. Então mudou a relação social ali. E a nossa hipótese lá no começo, quando eu estava com o Pedro, era que Superagui talvez estivesse nesse mesmo caminho. A gente ficou surpreso quando 97% das casas de Superagui, são quase 1.000 pessoas que moram em Superagui, nasceram nesse território. 97%? É. Totalidade, praticamente. Isso foi uma surpresa para a gente, porque conhecendo a Ilha do Mel, conhecendo Peças, a gente entendeu. Então, e aí você falou assim, que os mais antigos são 270 anos, é ali? Ou não? Itiricanga, mas também até a Colônia Velha, que é hoje chamada Saco do Morro, começou ali a ocupação, depois foi para Barra, até porque a comunidade se adaptou a fazer pesca de mar aberto, principalmente o arrasto do camarão lá. Então tem isso. Uma coisa que chamou indígenas também antes, claro, Carijós. Bem antes, e tanto que a maior concentração de sambaquis que a gente tem deve ter no mínimo 180 sambaquis, assim, que tem a coordenada, que são registros de ocupação indígena nessa região. Né? Então tem isso muito forte, né? Essa influência da cultura indígena ali, e negra também, porque Peças, o nome Peças vem justamente dos escravos. Né? Então vinham navios a escravidão já tinha sido abolida no Brasil e o tráfico de escravos acontecia ali nessa ilha. E Peça é o nome que se dava ao escravo. Então tem essa influência da cultura negra também nessa região. E como eu estava comentando, a gente tem essa diversidade de perfis e uma pressão muito forte por ser hotspot de biodiversidade. Acho que tem 20 anos o Al Gore, americano, desceu de hidroavião ali na Baía de Pinheiros e chamou isso de útero do Atlântico. Isso teve uma repercussão mundial também. Muitos velejadores começaram a frequentar a região do Poruquara ali, né? E isso está gerando especulação, porque se a gente pensar Paraty, Angra, que tem esse perfil de paisagem também, cultura, Mata Atlântica, cultura caiçara, estão completamente descaracterizados e ocupados. Então, existe um potencial de especulação nesse território. E até esse projeto ele vem nesse momento, de reconhecer os direitos dos pescadores e dar um documento para esses pescadores. E o que a gente está discutindo, que é polêmico, mesmo dentro das comunidades, é uma regularização coletiva. Então, ninguém terá um RIP, como aconteceu no passado em Peças. Que ele possa se desfazer, vender, etc. É um documento único, registrado na associação de moradores com os CPFs de todo mundo que tem aquele endereço. É esse processo coletivo que a gente está trabalhando. E a coletividade funciona bem para empurrar o barco. Mas para funcionar a associação de moradores, não tem nenhuma ativa hoje dentre essas 18 comunidades. Vila das Peças, a associação está ativa. Então, a complexidade das relações... Isso é uma coisa que também, na cidade, também ninguém está dormido ali, né? Abraçado, né? São no milho, qualquer lugar. São instituições que estão ali unidas, mas assim... não é... Isso é uma questão bem... Até porque as pessoas... Isso é uma coisa que eu escutava muito, que assim... Você tem a família lá, e o cara tem 3 filhos, o filho, no momento ele casa, ele quer ter a casa dele, ele vai construir onde a casa dele, né? Ele nasceu lá, ele também quer poder ter o lugar dele, né? Então, assim, como é que funciona essa questão da terra, que não pode avançar, mas de repente, se a população de lá mesmo quiser, não pode ou não pode? Como é que eles mesmos podem usar o espaço que é deles, né? Essa é uma questão assim, uma questão bem riquíssima, e aí que a gente entendeu, olhando agora para Tibicanga, que é uma comunidade que fica nessa mesma Ilha das Peças, né? Tibicanga tem 63 famílias, todos nasceram lá, todas as famílias são. E há 30 anos atrás eles fizeram à mão o regimento, tem esse regimento, e no regimento eles estabeleceram que se algum dos nativos vender para turista, a casa automaticamente é da associação. Então, é um mecanismo de controle territorial local que funciona melhor do que os oficiais. Né? Porque Peças, onde tem oficial, virou uma bagunça e agora está difícil controlar. Na Ilha do Mel já não tem como mais controlar. Mas Tibicanga tem isso, né? E se respeita.
Até hoje, né, já aconteceu de um vender, segundo relatos lá, sei, 15 anos atrás, o vento da meia-noite derrubou a casa. Não foi emergência climática ainda, mas teve uma ventania que... E isso funciona muito nessa organização. Ou seja, o terreno é nosso, mas não é meu. Né? É isso. Não é meu, não posso desfazer. E a discussão que se tem com o Parque Nacional é definir melhor, dentro desse polígono, qual, dentro das 18 comunidades, onde que terá o polígono residencial de cada comunidade, e eles estão pleiteando isso. Vamos aumentar para cá, que o terreno é mais alto, não alaga tanto. E aí que entra, que é difícil também, porque, por exemplo, Peças pleiteia uma área antiga, que era ocupada pelos antepassados das famílias que lá estão, mas que está dentro do Parque Nacional. E mudar um limite de parque envolve levar para o Congresso Nacional. E hoje, com uma bancada ruralista tomando conta, você vai para um parque, você volta com uma fazenda de búfalo. Então, na lista de desejos das famílias em relação à questão da terra, a gente percebe que tem esse desejo de ampliação, até de reconfiguração, mas aí a gente tem que controlar também a nossa capacidade, né, de geração de expectativa, que é com muita sinceridade, e mostrar essa complexidade. Olha, isso que vocês estão pleiteando, o nosso estudo, o nosso diagnóstico vai colocar no papel, isso é execuível, é possível já, isso daqui pode levar 20 anos. O caminho, então, para a gente, sei lá, pensando em tudo isso que vocês disseram, o caminho para tentar solucionar esse desafio que é conciliar a proteção do meio ambiente com a proteção dessas comunidades e dos modos de vida delas, é dar protagonismo para elas, né? Em vez da gente levar soluções para elas, ouvir que soluções elas têm para sugerir, né? Perfeito. É isso aí, cara. Foi preciso, resumiu. Tem uma coisa que eu achei bem interessante, que foi exibir o filme, né? Que assim... Você levou o filme lá para assistir ainda? Não? Levei. Eu levei várias vezes. Durante o processo eu levava, assim, porque... Primeiro que eu estava, assim, com receio de estar fazendo alguma coisa que não fosse... que não fosse aceito. Não aceito, assim, que eles não se identificassem, né? Como é que foi essa? E aí, a primeira vez que eu fui, eu levei o curta, né? Em 2018, eu fiz um curta em 2018, e aí eu entendi que não estava funcionando o filme ali, mas eu levei para conversar, exibir e tal. E eles viram o filme, era 20 minutos, eles olharam e falaram assim, não entendi o final, curta, aquela coisa assim, curta-metragem às vezes é meio experimental ali, aí eles não entenderam o final, eles falaram, então você tem que filmar mais aí, tem que fazer um longa, né? Eles gostaram porque pela primeira vez era um filme que não era um documentário com entrevistas, eram eles mesmos interpretando a si mesmos, aquela coisa assim, eles gostaram desse jogo. E aí eles começaram a me dar ideia. Foi aí que eu falei, opa, eu acho que eu vou continuar o filme. Então eles falaram, quando o cara vai lá, tem uma cena, o cara vai atrás do ouro, eu falei assim, tem que ter uma cena na fogueira, dos caras conversando antes de achar o ouro, o que eles vão fazer quando achar o ouro. Tem que ser uma cena assim, como nos filmes. E aí eles sugeriram, essa cena especificamente foi sugerida. Então assim, aí eu comecei a coletar as coisas, as ideias, por isso da lista de desejos, né? Porque eu fui coletando as ideias de várias pessoas. E aí eu fui voltando e voltava. E agora, em 7 de setembro, eu exibi o filme pela última vez, assim, o filme completo. Né? Aonde que você exibiu lá? No Wakdov. Eu exibi no lado de fora, a gente fez uma exibição bem legal. Botamos um telão lá, estendemos um pano e fizemos uma exibição na rua, assim mesmo, assim, né, com os cadeirinhas e tal. E foi muito legal, assim, foi muita gente. E o pessoal, assim... queria fazer mais, assim, queria fazer outros, né? Próximo. As pessoas, eu tenho uma história também interessante, eu também queria estar participando, várias pessoas, na próxima eu quero participar, e as pessoas orgulhosas do próprio lugar. O que eu achei mais interessante, assim, várias coisas eu achei muito interessante, né? Eu achei muito interessante uma coisa, que quando eu exibi em Tiradentes, o filme é um filme do Paraná, então assim, tem um lugar assim que as pessoas têm uma certa... galera de outros estados do Brasil, não sei se em todas as áreas, né, eu imagino que não tudo, mas tem uma certa olhada assim, Paraná, Curitiba, as pessoas olham com uma certa desconfiança, por uma questão histórica e com é uma forma da gente não ter uma cultura assim, que ela se a gente for botar na ponta do lápis, a gente tem muita gente muito legal que saiu daqui, mas
de alguma forma, as pessoas têm algum pé atrás com a gente aqui. E aí eu falo assim, e aí a gente foi lá, exibiu o filme e tal, e a galera viu, e falou assim, eu não sabia que tinha isso lá, não sabia que era assim. Então assim, as pessoas não têm nenhuma ideia do que é, como é o Paraná, o litoral. As próprias pessoas do Paraná não conhecem o litoral do Paraná, né? Então, assim, você descobrir a si mesmo, essa é uma coisa, assim, muito, muito massa, assim. Você poder saber um pouco mais sobre como que... Isso que você está me contando, várias coisas aqui da história, também estou achando assim, caramba, interessante isso que eu não sabia, então eu falo assim, a gente descobriu da gente, isso é ouro, assim, né? Porque aí a gente começa a valorizar mais o que a gente tem, e as pessoas de fora também vão entender melhor a nossa realidade aqui, porque eu falo assim, existem questões complexas assim, dessa imigração europeia, inclusive na construção do litoral, né, do Superagui, mas existem outras coisas que não podem ser esquecidas nesse processo, exatamente da Ilha das Peças, de por que é a Ilha das Peças, né, dos indígenas que estavam lá antes e o quanto que ficou dessa cultura. Tá tudo aqui, a gente tem que só deixar isso emergir, assim, né? E faz parte do nosso trabalho cultural mesmo, assim, né? Tá atento a isso, né? Eu gostei muito de ver que as pessoas, elas ficaram assim bem... Que legal. Elas ficaram bem assim, nossa, eu não sabia que tinham pessoas, pescadores, sei lá, que estavam ali fazendo um trabalho antigo, ancestral. Essa questão da valorização que você traz, uma coisa que isso mais pessoal gerou uma dúvida, porque quando a gente fazia roda de conversa com os pescadores, alguns se apresentavam. Meu nome é fulano, sou pescador artesanal. Outro, meu nome é fulano, eu sou caiçara. Ué, mas eles se diferenciam. Por que isso, né? Porque até antes do projeto a gente entendia que pescador artesanal é caiçara. E aí perguntando, um deles falou, não, professor, eu não sou caiçara. Caiçara, aqui em Paranaguá, porque as reuniões eram em Paranaguá no começo, tem uma conotação de vagabundo. Porque o caiçara é aquele que está no tempo do Kairos, não do Cronos. Então ele chega atrasado. Então eu não gosto de me chamar de caiçara para ver que tem esse preconceito. E daí eu perguntei, tá, e você que se chama? Não, eu tenho orgulho dessa cultura, porque são os meus tempos. E as pessoas falam isso porque não conhecem a minha cultura. E eu sou um defensor das minhas práticas artesanais que ocorrem, não sou vagabundo não. E ele começou a falar, nós temos 78 práticas tradicionais, todas listadas, e aí o protagonismo, eles que, como o Parque Nacional montou um plano de manejo, isso há 10 anos atrás, o plano de manejo, naquela época ele previa a desocupação de algumas áreas, isso gerou uma revolta. E aí os pescadores se organizaram e fizeram, eles judicializaram o plano de manejo, isso que fortaleceu o movimento, e nesse processo judicial eles relataram as 78 práticas e pediram para que elas constassem no plano de manejo. Então esse processo de valorização, de reconhecimento é riquíssimo. Sim. Me diga uma coisa, você está nessas duas comunidades. Eles sentem, assim, eles falam do que nós chamamos aqui, né, de emergências climáticas, eles sentem no dia a dia, ou para eles, sabe, já incorporou, como é que eles convivem com isso? Não sei como que o Pedro relatou isso e trouxe para o filme. Sendo o sentido dele expressar isso, essa inquietude. É muito acho que são duas inquietudes. 3, na verdade. Uma é a questão da relação com a conservação da natureza, com a relação com o ICMBio, com os órgãos de controle, com fiscalização. Então, essa é uma inquietude, uma luta deles para superar isso. Eu vejo que o momento está bem oportuno, o diálogo está funcionando. Outra que talvez a mais forte, que é a questão do porto. Eles falam, depois que explodiram as pedras palanganas, que foi para aumentar a profundidade do canal, e assim, Faxina, faz 5 anos que as dragagens que mantêm o canal de navegação, elas são permanentes. Então, antes de 5 anos, elas eram por campanhas. E a última licitação, a gente tem 3 dragas chinesas o tempo inteiro ali. E agora imagine o impacto disso para a fauna, para a biota aquática.
E eles alegam muito isso, esse conflito com, mas a gente está longe do porto, é 1 hora de barco rápido, mas... E outra questão, onde que joga tanto sedimento? E se a gente traçar uma linha reta, da onde descarta sedimento em frente à Ilha do Mel, as correntes levam para a Barra do Superagudo. E a nossa hipótese é que está fechando a barra muito em função das dragagens, do descarte da dragagem. Então isso eles falam muito. Depois que o porto começou a dragar todo dia, acabou a nossa pesca. Por quê? Fechando a barra, que ficou perigosa para entrar de barco, mas segundo eles, a observação deles é que fecha a entrada da tainha. Os cardumes não entram mais na Bahia como entravam antes, está muito raso. Né? Não é como você todo ano, você vai 1 vez por ano, 2 por ano, percebe? E você vê a mudança, assim, né? Você vê o negócio mudando. Assim. Quem está lá todo dia não percebe. Talvez não, né? Se você vê umas pinturas, tem pinturas antigas, né? Você vê as fotos assim, você vê que o mar tá lá longe. E aí o cara falando com o pessoal lá, não, quando eu era criança, a minha casa era lá. Só que lá é tipo para o meio do mar, assim, né? Isso é uma loucura, né? Mas eu não sabia que tinha também tem essa relação com o porto, né? E a terceira seria a questão dessa mudança na dinâmica climática e que eles percebem ou mais erosão ou menos erosão e eu acho que da mesma maneira que nós na pesquisa temos dificuldade de separar o que vem do porto e o que vem de mudança nas correntes, eles também falam no mesmo discurso trazendo as duas coisas, né? E até mudança das épocas, né? Tem ano que a butuca vem antes, tem ano que depois e para encerrar a questão do tempo, não vamos falar de muitos planetas. É fundamental. É só sobre isso. É fundamental. No tempo agora do projeto, a gente acabou de escrever, teve uma revista lá do Rio de Janeiro que abriu uma edição especial de geografia para experiências de trabalho de campo. E a gente documentou, né, e apresentou lá, ali que a gente mostrou que foram 240 dias de campo, aproximadamente, e a gente montou um quadro de como pensar o planejamento de campo em comunidade tradicional, né? E uma lente é a lente climática, porque para a gente entrar nessa planejar, a gente tem que saber a época do ano e também acompanhar a tábua de marés e acompanhar se vai entrar frente fria. Se entrou frente, a gente cancelava a nossa ida, porque não era risco, perigoso para caramba entrar na barra com ondas maiores e tudo mais. Né? Esse era o momento que a gente ia, assim. Vocês pegavam as empresas? Não. Então, assim, é o momento que era o contrário ali, porque aí a gente pegava a paisagem diferente, né, também, né? Tinha essa paisagem invernal ali, tipo, filme muito na paisagem invernal, assim, que é legal também ter esses contrastes. Sim, assim, essa sazonalidade. E então, uma lente climática, uma lente das instituições, porque quando a gente ia para campo, universidade, CNBio, né, então tinha que sincronizar tudo isso, e a lente da própria comunidade. Porque se tem festa do Rocio, não existe fazer entrevista. Não conta com ninguém. Se tem a festa daquela comunidade que é de Nossa Senhora de Fátima, aquele dia todas as outras vão para lá. Você não encontra ninguém. Então, e nessa do climática a gente considerava também, por exemplo, além de entrar frente fria ou não, a época da butuca. Se tem butuca, das 18, 10 é impossível. Você não consegue. E eles mesmos, não, época do... Professor, você vem aqui na época do butuca, ninguém vai ficar na reunião, não vai aparecer ninguém na reunião. Um negócio que é óbvio para eles. Para eles, né? E para a gente. E foi muito legal, numa justificativa que eu pedi operação de campo lá para Petrobras, que às vezes os fiscais vinham. Professor, a gente vai ter que mudar a passagem aérea e tal. Põe aqui a justificativa porque você mudou a data. Eu coloquei a justificativa do butuca. A Bruca assim, entendeu? Vai ter que começar a entender, né? Então, interessante. Tem um lado assim nesses trabalhos. Eu acho que talvez tenha mais em comum do que imagina nesses processos assim. Que tipo, você tem que ser um pouco meio desobediente, assim, entendeu? Para fazer as coisas. Assim. Tipo, a gente não vai conseguir fazer algo realmente verdadeiro se a gente for muito engessado. A gente tem que ser meio desobediente e talvez ir num momento que não era para ir, no sentido assim, né? No sentido, tá muito frio aqui,
butuca, né? Eu sei que tem uma questão complicada e tal, mas aí de repente ali que você descobre, nesse momento que você tem alguma verdade ali que você não vai ter em outro momento, porque o que as pessoas vão no tempo bom. Quando tá ruim o tempo, como é que é? Ninguém vê essas comunidades como é pescar em período... Que tá frio, tá inverno, tá chuva, ou tá como é que é a questão da água, assim, né? Que tem uma questão que você estava falando, que tem assim, aí não dá para escapar, que é a questão da educação, sabe? Assim, que me parece que a questão da educação, ela tanto serve para a cidade, né? Mas também não é que o pessoal que nasce na ilha ou nasce nesses locais assim são tipo já experts no entendimento do que tem que fazer com seus próprios dejetos e tem que ter o saneamento lá, assim, tem que ter a família Folha tem que ir para lá também, sabe? Assim, tem que ter esses projetos, porque o pessoal também tem gente que tem a consciência de não jogar nada no rio, mas tem gente que joga as coisas no rio. E essa é uma questão que é uma questão de educação mesmo, assim, né? Gente, a produção aqui me avisou que já deu uma hora, passou, mas não preciso ficar com muito tempo, não. Pedro, eu queria... Vamos ir tocando para o final agora, eu queria que você falasse sobre as exibições, por onde o filme já passou. Eu tenho curiosidade para saber as impressões que as pessoas têm, né? Você disse que o pessoal geralmente nem sonha que existe isso no Paraná, inclusive pessoas do Paraná, né, não têm esse conhecimento. E queria aproveitar também para te perguntar sobre o lançamento do filme ou próximas exibições, qual é o cronograma aí do Lista de Desejos para Superagui. Agora, assim, eu vou exibir ele... Inclusive, eu acho legal esse processo de exibir em faculdades e tudo mais. Eu vou exibir amanhã ele na PUC, no curso de cinema, vou ter um bate-papo lá. Semana que vem eu vou exibir em Matinhos, na Federal de Matinhos também. Legal. São trocas que eu acho legal, porque fica assim, como é que você faz um trabalho de longo prazo, o que você tem que fazer para estar ali junto para criar algo, né, coletivamente. Acho que isso me parece que inspira, assim, né? Sim. E eu vou exibir em Paranaguá também, quarta-feira. Então estou nessas exibições caiçadas aí. Onde será essa de Paranaguá? Vai ser no teatro ali, no Raquel Costa, eu acho, Teatro Raquel Costa. Vai ser no dia 18 às 8 da noite. E aí... Curitiba tem marcado o outro? Não, Curitiba a gente teve uma exibição, foi em julho. Em julho, né? Julho, foi no Olhar de Cinema, foi super legal. Assim, a relação que eu tive, as impressões que eu tive do pessoal foi assim, porque tem um lado da Superagui, não sei de todas as outras, assim, mas é um lado místico mesmo, um lado dessa mística da ilha, do lugar que eu acho que aí a poética consegue trazer, entendeu? Que é uma coisa assim, no intangível, no impalpável, né? Na passagem do tempo, na sensação. O nosso personagem, o Martelo, ele faleceu, né? Ele faleceu dia 24 de maio, então ele faleceu logo depois que a gente exibiu, aí ganhou, eles foram para Tiradentes, receberam o prêmio lá, assim, e o final do filme ele tem a ver com isso, assim, me parece, o pessoal viu lá na Ilha de Superagui agora o filme e falou, ele previu a morte, porque tem uma camada, assim, de você estar trabalhando com algo que não é capturado por um texto, assim, né? Eu gosto disso do cinema, acho que ele tem essa possibilidade, assim. E outras exibições estamos trabalhando aí para isso, cinema, para passar em salas de cinema. Aí eu espero que ano que vem dê certo, assim, talvez o segundo semestre. Mas ainda o cinema independente, ele tem esse tempo também de produção, de distribuição e de luta, né? Para ser exibido, mas vai rolar em algum momento. Legal. Professor, se você quiser fazer os últimos pedidos aí. Não, vou pedir para ele então dar uma indicação aí de leitura ou de filme para assistir, que vai nesse tema, assim. Você acha que ou um livro, um texto, um site. Até um perfil. Tem uma coisa que eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando. Não, assim, eu fiquei pensando assim, uma coisa legal de indicar que assim, é fazer uma viagem de bicicleta. Essa que é uma coisa que porque assim, me inspirou muito isso, assim. Você falou que você fez uma viagem de bicicleta que você
Eu conheci, eu tive relações miraculosas lá, que eu fui salvo, né? Meu pneu furou, e aí alguém consertou no meio do nada, lá no meio da ilha. No meio da deserta, assim, o seu Carlinhos, ele consertou meu pneu e eu falei, caramba, isso aqui é tipo, eu me senti abençoado ali, ali eu comecei a desenhar umas coisas. Então, assim, faz alguns anos eu fui de Curitiba até Paraty, de bicicleta, e aquela coisa meio caia na estrada e perigas verdes, que o mundo não é tão perigoso e tão ruim assim, as pessoas elas são generosas, você vai ali, claro, esse é um conselho assim, meio perigoso de dar, assim, mas assim, eu acho que o mundo ele não é tão cruel quanto a gente vê na televisão, assim, o jornalismo, às vezes ele exagera, ele tem uma gana, assim, né? Sim. E eu acho que viajar de bicicleta esse é um bom conselho, para mim mudou minha cabeça para muita coisa, assim, e exercito também. Legal, ótimo. Não tem errado. Eduardo, se você tiver indicações pra gente... O Pedro me deixou numa situação... Não, mas tem que ser... Não, só foi uma indicação, assim, é que isso tem a ver com o filme também, não tem a ver com o processo, assim, não... Acho que duas coisas, né? Desde 2014, eu tenho enfrentado as minhas disciplinas, eu trabalho com os alunos bacharéis de geografia, então dou aula só para o último ano, né? São duas modalidades, licenciatura e bacharelado. Então, a menor parte dos alunos vão para o bacharelado, comparado com poucos alunos. Tanto essa disciplina da graduação quanto a da pós, eu oferto em Guaraqueçaba. E uma coisa que me chama a atenção, professor Pedro, Bruno, que 95% fácil dos alunos nunca foram para Guaraqueçaba, daqui do lado. Então, acho que, pegando um gancho com a tua proposta e provocação, desafio para quem está assistindo, conhecer Guaraqueçaba, passar um final de semana lá, entender, vai para a sede, tem a possibilidade agora dessas embarcações mais rápidas, tem Superagui, que também tem essa possibilidade, que eles chamam de táxis náuticos, né? A gente consegue ali, digitando na internet, buscar. E já que eu estou na agência escola aqui com vocês, acho que tem um perfil que eu sigo e que eu admiro muito o trabalho de jornalismo ambiental. E eu acho que se o André Trigueiro ele tivesse começado essa abordagem que ele faz com a visibilidade que ele tem há 20 anos, a gente não estaria num cenário de crise tão grande no Brasil como a gente está hoje. Uma coisa é o cientista, na nossa dificuldade de comunicar que a gente tem, a ciência alertou para a emergência climática há mais de 30 anos atrás. Sobre a necessidade de a gente mudar o nosso modo de consumir a energia e comprometer os recursos naturais do planeta. Mas a gente, nós, academias, que pesquisa clima, relações com a natureza, a gente conseguiu comunicar, né? E uma provocação que estava no roteiro da gravação que vocês passaram para a gente se organizar, tinha quais são os papéis na academia do jornalismo. E eu vejo que o jornalismo, na questão da crise ambiental, ela vai muito além de informar. Ele precisa convencer. E o André faz isso. O André ele traz, não só que está pegando fogo, mas ele faz uma relação com a política. Ele faz uma relação que, em quem você está votando, vai melhorar ou piorar o cenário no futuro. A gente tem que pensar dessa maneira, né? Então, eu recomendo seguir o André Trigueiro e a maneira como ele propõe um jornalismo ambiental consciente e de impacto, né? Bom, então, para finalizar de vez, eu quero agradecer mais uma vez e abrir mais um espaço para vocês, as suas declarações finais, considerações finais. Agradecer muito a presença de vocês aí. Eu sei que é fácil tirar um tempinho, não sei como que é o cronograma do cineasta, também não sei como que é do pesquisador, né, porque eu estou na faculdade, em graduação, mas queria abrir para vocês fazendo suas declarações finais aí, que eu falei. Não, eu queria agradecer, eu acho muito legal poder estar aqui falando, assim, tranquilamente, assim, bate-papo, né? E eu acho que é isso, acho que, na verdade, acho que a gente tem que lutar pelo modo de produção, assim, modo de produzir as coisas aqui, isso aqui é um modo de produção que vocês batalharam para ter, que onde vocês podem ter o tempo de experimentar a pesquisa, eu também, eu fiz cinema, arte, pesquisa, então, assim, fatores com pessoas humanas, a gente tem que ter esse tempo de
de fazer as coisas no tempo que as coisas têm que ter também. Assim. Acho que a batalha pelo modo de produção, pelo inventar a produção, né? Pensar a produção. Acho que isso me parece que gera bons frutos. Assim. Acho que esse é meu entendimento com o meu próprio trabalho. Acho que é onde eu investi meu tempo. Eu falei assim, vou tentar fazer algo onde a produção desse processo não vai ser alinhada ao que é o que vem de cima para baixo. Eu acho que isso para mim é o que mais me dá fruto e me dá coragem de fazer outros também. Então, investir nas experiências, no experimental, né? Legal. Obrigado, Duarte, também. Agradecer, parabenizar o trabalho de vocês. Acho que esse papel que a escola assume é algo inovador dentro da academia, essa estratégia de aproximar pesquisas científicas da sociedade. A gente passou por uma crise importante na educação, de desvalorizar a ciência, desvalorizar o conhecimento técnico, científico. E esse trabalho que vocês fazem, ele desmistifica, né? Ele traz que a gente... E também força o pesquisador. Tem um colega de engenharia civil que diz que nós, pesquisadores, somos mimados pela sociedade, porque a gente escolhe o que a gente quer estudar. E eu acho que a gente está em um momento do país, um momento ambiental, social, que a gente não tem mais esse luxo. A gente precisa pesquisar temas que sejam de aplicação, que sejam relevantes e que de fato impactem, que de fato agreguem. E eu vejo que muitos trabalhos que vocês têm apresentado aqui e outros, que a gente pode até sugerir aí lá na frente, são trabalhos, são pesquisadores. Eu vejo muitos os TCCs, os alunos da graduação, essa geração, ela chega muito, professor, eu quero um trabalho, não quero estudar só a teoria. Além da teoria, eu quero um trabalho que tenha uma resposta, que tenha uma aplicabilidade. Né? Então, acho que as considerações finais vão nessa linha, de uma universidade pública próxima da sociedade. Obrigado, Pedro. Mais uma vez, a gente tem que agradecer também ao FPR TV, que ajudou a gente com equipamentos. Agradecer também o Departamento de Comunicação aqui da UFPR, mais uma vez aos convidados, e agradecer, antes de agradecer quem está assistindo, vou agradecer o meu professor Elcio Pastila aqui. E agora sim, agradecer você que assistiu, ouviu a gente até agora. E até o próximo episódio do Bate-Pop aí. Tchau. Tchau. Legal, gente. Obrigado. Tá. Valeu, gente. Passou muito. Pode chegar na hora de aplaudir. Meu Deus, querido. Com 55 minutos. Como que deu certo, né? Tudo bem, é um prazer. Sou a professora Regiane, sou a coordenadora aqui do projeto.